Bom dia pra você! Muito bom dia para você que está chegando aqui agora, essa live surpresa! Que coisa Tadã! boa! E a gente veio explicar para você por que você está com esse dedinho podre, por que você está se metendo em relacionamento furado, quais são as origens emocionais, porque o que acontece? Ninguém entra no relacionamento furado, ou melhor, ninguém se envolve com embustes à toa. O embuste vai preencher um vazio, um buraquinho. Ele vai preencher um espaço. Um espacinho que tem aí, gente. Muitas pessoas chegam pra gente perguntando: eu não sei por que de acho só aparece gente doida pra mim. Ou então, o cara é indisponível. O cara é indisponível, o cara é mentiroso, o cara só quer abusar de mim, seja me pedindo dinheiro sem nem me conhecer, seja propondo coisas muito bizarras. A verdade... Só me manda mensagem de madrugada. Só aparece assim, só aparece mas assim, não quer nada sério. Fala manda que gosta oi, de mim. De segunda-feira manda um oi, depois some. Esse tipo de cara acontece na sua vida? Ou você conhece alguém que passa por esse tipo de situação? Exato. Essa live aqui é para você que está querendo descobrir um pouquinho mais sobre os motivos pelos quais você, ou aquela sua amiga que você vai dar a dica para ela, né, tá se envolvendo nesse tipo de relacionamento. A verdade é que se você ainda cai nesse tipo de coisa, é porque na tua vida, de certa forma, ainda tem espaço para esse tipo de coisa. Perfeito. Eu acho que esse é o primeiro insight que você tem que ter. Se eu só tô achando gente indisponível, será que eu quero muito mesmo alguém que realmente seja disponível para mim? Porque muitas vezes a gente acha que quer um relacionamento porque... Agatha, eu já tô com 35 anos, a minha família fica me cobrando. O relógio biológico está batendo? É, aquele papo que a gente sabe que é uma construção de uma sociedade que exige e fala que uma mulher só pode ser feliz e completa se ela tiver ao lado de um homem, tá bom? Só que a gente diverge em alguns pontos... porque a gente acredita sim que relacionamento é extremamente importante pro ser humano. Mas pro ser humano, não pra mulher, né? E nem pro homem, né? E nem pro homem. Mas é porque o homem não tem essa cobrança. Eu tô colocando aqui, né? Mas porque o homem não tem essa cobrança social. Relacionamento tem que ser um movimento de ganha-ganha, gente. Os dois juntos tem que ser melhor do que estar sozinho. Porque senão, imagina, você tá com a pessoa do seu lado, ou pra você tentar buscar um relacionamento. Você se aborrece, você vive estressada, você vive tentando... vamos pensar naquele embuste clássico, né? Você fica tentando se aproximar do cara, o cara escapole, ele não te dá moral, ele é vago, ele é vazio. Poxa, olha só, antes mesmo do relacionamento começar, você já está tendo que se aborrecer, já está tendo que se desdobrar em mil. Por quê? Porque, como a Agatha muito bem colocou, você recebeu vamos dizer assim, uma herança cultural de que você só é feliz se você estiver do lado de uma pessoa. E a gente tem que entender que não. O primeiro passo para você ter um relacionamento de sucesso e buscar um relacionamento de sucesso é primeiro você entrar em harmonia consigo. É por isso que a gente o conteúdo da live é muito focado nisso. O que te levou até aqui? Exatamente. Então, lembre-se, é muito importante sim ter um relacionamento saudável e funcional. Não aceitar qualquer tranqueira que a vida empurra, porque acaba acontecendo, gente. Quem nunca, né? Quem nunca? Se esbarrou com embuste, que a gente chama aqui a gente tem várias classificações. Chama o embuste o Batman, que só te liga de madrugada. Homem-Aranha, que fica fazendo aquelas teiazinhas pra tentar te prender e nunca se define na história. Ele fica sempre fazendo um jogo e você não tá certa se ele tá afim ou se ele não tá afim. Exatamente. Isso tudo tem a ver com as suas origens. Como assim, Agatha? Como assim, Kleber? Isso tem a ver com questões lá da tua primeira infância. Que você vive repetindo agora. Você não chega, óbvio, imagina assim, ninguém chega conscientemente e fala assim, não, eu vou arranjar um cara lascado. Ou melhor, eu vou me interessar por uma pessoa que está indisponível, ou que não está afim, ou que eu não vou conseguir me envolver mais. Ninguém faz essa escolha de uma maneira consciente. Você não chega hoje de manhã e fala, eu tô doida hoje para eu tomar um toco. Eu tô doida hoje para mandar uma mensagem e aí a pessoa dizer que não tá afim de sair comigo. Eu tô doida hoje para acordar e ficar esperando se essa pessoa vai me mandar uma mensagem ou não. Ninguém acorda assim. O que acontece é que você se coloca nesse tipo de dinâmica por conta de uma construção que está dentro da sua mente. E que enquanto você não entender esse tipo de construção e o que te levou a isso, você vai continuar repetindo. E sabe o que acontece?
Não vai mudar exatamente por quê? Porque você só consegue mudar de uma situação quando você vê uma nova perspectiva. Se você está presa nessa armadilha emocional em que você fica sempre se envolvendo com caras que não estão afim, ou caras que te procuram só para sexo, ou pessoas que até começou legal, a gente começou a engrenar e de repente o cara some. Ou então o cara é casado. Descobri que o cara é casado. Você vai continuar entrando nesse tipo de dinâmica enquanto você insistir em não olhar para dentro de si. E aí, Kleber, o que é papo mais esotérico? O que é olhar para dentro de si? O que é olhar para dentro de si, Agatha? Olhar pra dentro de si é literalmente se conhecer. E aí você deve estar pensando assim, mas eu já me conheço muito bem. Eu sei muito bem o que eu quero. Tem gente que bate no peito, né? Eu sei muito bem o que eu quero. Eu me conheço. Eu sei de tudo. Eu ralei muito. E agora eu não sofro mais. Sabe por que eu não sofro mais? Porque eu não dou espaço pra homem nenhum entrar na minha vida. Olha que coisa legal. E no fundo, isso é uma questão. E no fundo você tá afim de ter um relacionamento, né? E no fundo pode ser que você só não dá chance pra mais ninguém entrar na tua vida porque você morre de medo de sofrer, você morre de medo de confiar de novo, você morre de medo de se entregar e ser feita de trouxa novamente. Isso não é se conhecer, isso é você fugindo das questões que você devia estar olhando. Por quê? A vida é assim, acontece uma treta, você não resolve, você finge que ela não existe, você só sai empurrando ela para baixo do tapete, o que vai acontecer? Ela não vai sumir, gente. Não. Ela só vai acumulando. Não tinha aqueles desenhos do Tom e Jerry que vai jogando literalmente o lixo ali para debaixo do tapete? Fica lisinho ali debaixo do tapete? Não, a sujeira tá lá. A gente tem que ser adulto o suficiente e ter a coragem de fazer essa limpeza emocional. E o autoconhecimento é muito isso. Não é só bater no peito e falar, eu já sei, pra não sofrer eu nunca mais vou deixar entrar ninguém na minha vida. Não, não precisa ser assim, tá bom? E a gente tem as ferramentas para ajudar você nesse processo de autoconhecimento. Por quê? Primeiro, porque, para quem não conhece a gente, é bom a gente colocar. Porque eu, Kleber, tá? Eu sou um ex-embuste. Tá bom? Sou terapeuta, a gente tem esse canal, eu sou o ex-embuste, eu sou aquele cara que ficava enrolando vocês. Eu sou aquele cara que, quando estava solteiro, quando estava nesse esquema, eu ficava lá fazendo todos esses jogos. Então, eu conheço os esquemas da parada, eu sei como é que a coisa funciona. E eu tive que fazer um processo de desconstrução, que eu continuo passando ainda, para poder, cada vez mais, entender que isso não é legal. Então, o que acontece? Hoje em dia eu estou casado, estou num relacionamento legal e tudo mais, mas é um processo em que cada um de nós vai sempre buscando melhorar. Então o que acontece? Eu, como ex-embuste, eu conheço todas essas tretas, eu conheço todas essas paradas. Tinha amigo meu, mostrava, olha aqui, ó. Tem amigo do Kleber que manda mensagem. Gente, eu vou pedir você tirar a print depois. Tem amigo do Kleber que manda mensagem pra ele e fala assim: você tá expondo as nossas artimanhas, nossas estratégias, vocês estão colocando pra jogo. Então, assim, qual que é o nosso objetivo? Trazer isso de uma forma porque que doa menos, ok? Se apresente. Gente, eu sou a Agatha Six, pra quem não me conhece, o pessoal que conhece menos a gente, né? Uhum. Mas assim, eu sou ex-dedo podre, então eu era mestre em achar esse tipo de cara que ele era. Você acha que quando a gente se conheceu assim? A gente chegou e tava tudo lindo. Não, a gente foi se trabalhando. A gente sabe que nem todo mundo tem a sorte de pegar dentro de um casal, os dois irem. Geralmente um decide fazer uma terapia, procurar se conhecer, procurar se melhorar, e o outro fica. E aí, gente, é uma questão de tempo pra isso se romper, ok? Agora, pra você que tá solteiro e quer achar um par, não é muito mais fácil você se trabalhar e se conhecendo de verdade e não só se blindando porque você morre de medo de confiar e de se entregar novamente? Não é mais fácil você achar um cara já trabalhado do que tentar fazer com uma pessoa que de repente você já tá ali 1000 séculos, entende? Então é muito mais fácil pra você que tá solteira. E também tem outro detalhe, você consegue fazer escolhas mais sábias, porque quando você começa a entender os gatilhos emocionais que te prenderam nessa história, você começa a entender o que você não precisa procurar no outro. Porque o que acontece? Qual é um dos grandes problemas que acontecem nos relacionamentos? Normalmente você vai buscar no relacionamento aquilo que te falta. E aí é uma treta. Porque se você vai buscar dentro do relacionamento aquilo que te falta, você está dando a chave
da sua vida emocional para outra pessoa. Você está dizendo, você é a dona. Você é que vai ter o poder de me fazer feliz ou não. A minha vida, eu sentir que ela está no céu, no inferno, ela depende de você. Que poder, filha da mãe, que você está dando para essa pessoa, né? Simplesmente por quê? Porque alguém disse alguma vez que tem que ser a outra metade da laranja, tem que ser a alma gêmea. Gente, isso é conversa, isso é mito do amor romântico, isso daí foi criado na Idade Média. A humanidade tem milhares de anos, para não dizer milhões de anos, que vive de outra forma, e aí vem o pessoal para dizer que tem que funcionar assim, e aí você se decepciona. Por quê? Porque se a pessoa é metade, se você vai metade para alguma coisa, quer dizer que você não é inteira. Se você não é inteira, você está dizendo, você preciso de você para ser feliz, preciso de você para minha vida ter significado. Que poder é esse que você está dando para outra pessoa? Aí a outra pessoa não corresponde porque ela é um ser humano, porque ela tem a realidade dela, tem a história dela. A gente vai falar daqui a pouco dessa construção. E aí você tem a frustração e você não entende por quê. Mas é porque ele não faz o que eu quero. É porque eu quero que ele seja assim. Aí você vai estar com a chave para dar errado. Por quê? Porque você tem que ir inteira para dentro de uma relação. Assim como a pessoa do outro lado tem que ir inteira. E o embuste, eu já vou dar a real para você. O embuste não está inteiro. O embuste, do mesmo jeito que você está com um vazio, com um buraco, com alguma coisa lá, o embuste também está. Ele tem a história de vida dele, tem os traumas, tem os problemas. Isso é problema dele. Deixa ele resolver. Você tem que começar a concentrar e se cuidar em por que você se coloca nessa situação. Que tem um bando de gente legal, porque tem um monte de gente legal, não tem, Agatha? Tem, pior que tem. E aí você, desse mar de pessoas legais, você com seu olhinho cagado, vai direto naquele cara que vai te dar problema. Isso é uma escolha inconsciente que você faz. E é muito engraçado porque, no geral, as pessoas que ou estão saindo de um relacionamento ou, enfim, tiveram uma história muito traumática, enfim, de relacionamento, chega pra gente e fala assim, não, porque você não sabe o que o outro fazia. O outro era assim, 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 assim. Aí eu falei isso, aquilo, porque eu sou perfeito, eu sou bonzão, eu sou a bozona. E o outro é uma bosta. Do tipo assim, a outra pessoa nem tá ali pra se defender. E você quer justificar por A mais B que o grande responsável pelo fracasso de todas as suas relações é sempre o outro, porque você é perfeita demais. Você é gente boa demais. Você que se entregou, você que tentou, você que foi atrás. Cuidado, porque essa é uma armadilha do ego. Então, quando a gente fica com muito medo de se entregar, a gente precisa olhar para dentro e pensar, peraí, qual é a minha participação nessa desordem que está acontecendo na minha vida? E como que a gente descobre isso, gente? O jeito mais fácil que a gente descobriu até hoje é olhando para nossa primeira infância. Ai, Agatha, mas que saco esse papo de ficar tendo que voltar lá na infância. Porque todo mundo faz... Quer mudar de vida ou não quer? Esse é um ponto importante. Quer mudar de vida ou não quer? Porque todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? O Kleber fala essa frase, eu acho ela maravilhosa. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém tá disposto a tirar um tempinho, sentar a bunda na cadeira e estudar sobre relacionamento. Agora, mas quer um relacionamento top. Agora, pra gastar 20 minutos, meia hora lá, rolando o telefone pra comprar uma brusinha da Shein, né? Pra comprar uma brusinha na promoção, aí você tem tempo pra cacete. Aí entendeu? Aí pra compra R$500 de roupa, mas não investe em você. Pra olhar 30 minutos de rios, com várias coisas acontecendo que às vezes não acrescentam nada ou acrescentam muito pouco, a gente não está criticando rios nem nada disso não, a gente está criticando a forma como você usa isso para escapar de se encontrar. Aí você tem um monte de tempo. Fala de todos os problemas da Juliette do BBB. Mas olhar pros seus? Não, imagina, quero não. E aí você não entende por que sua vida tá uma bosta, seu relacionamento tá uma merda, se é que você tem um relacionamento, e muito mais provavelmente você tá, porque a maioria dos nossos clientes está buscando um relacionamento e não sabe por quê. Porque nem 15 minutos no dia para olhar um pouco para si, você não se reserva, você fica só no deixa a vida me lavar, a vida leva eu. Exato. Como a Agatha também colocou, tudo isso está na infância. Tem aquela que ela falou, a pessoa que vai para um relacionamento e aí ela se acha perfeita demais. E tem o contrário também, tá? Tem as pessoas, mulheres que olham assim, não, achei ele é fantástico. Agatha, amiga, ele é maravilhoso, ele é lindo e tudo mais. Aí você começa a pensar, ele é muita areia pro meu caminhãozinho. Aí você começa a colocar um monte de bloqueios por conta desses traumas que você tinha na sua infância e falar, eu não sou digna, eu não mereço e tudo mais, porque ele é demais. E se ele é demais, você é de menos. Aqui, ó,
Ó, eu era assim, me achava perfeita, olha aí, pois viu? Tem que olhar exatamente A gente isso. precisa, quando a gente começa a olhar, em alguns pontos dói, gente, porque a pessoa que acha que é perfeita, e eu era essa pessoa também, ela olha pra ele e fala assim, se eu tiver defeito, eu não sou digna de amor. Eu não posso errar nunca. Então a pessoa que se acha perfeita, ela não é otária só por hobby. Entendeu? Ela é assim porque ela morre de medo de ser excluída. Ela é assim com as amigas, ela é assim no relacionamento, ela é assim com os pais dela, entendeu? E se for mulher, ela é ainda mais assim com o pai. Pois é. Então, quando a gente começa a entender que a gente não precisa ser perfeita para ser amada, porque quando a gente tenta ser amada sendo perfeita, a gente está delegando pro outro de novo, igual o Kleber falou. Quando eu paro de delegar isso pro outro, eu entendo, eu posso ser eu. Eu não preciso ser a melhor em tudo. Eu não preciso ganhar em tudo. Eu não preciso competir em tudo. Porque senão eu compito no relacionamento também, né? Exatamente. Bom, o pessoal aqui está acompanhando a gente aqui na rede. As redes são vizinhas aqui, o Tok Tok e o IG. O pessoal do Tok Tok aí, beleza. Encaminha essa live, indica pro pessoal aqui, o pessoal do IG encaminha também. Essa live aqui ela é uma live muito boa, porque ela vai dar muita luz, muita dica, muita coisa boa. Como a gente colocou, se você precisa olhar para a sua história de vida, a primeira pergunta que você vai fazer, Kleber, Agatha, vocês aí do Manual da Vida Incrível, por onde eu começo? Tá bom, eu já entendi que eu preciso fazer um olhar para dentro de mim. Eu já entendi que eu tenho que cavucar algumas coisas que não vão ser legais, mas que eu sei, ou eu intuo que são necessárias, porque depois, imagina, gente, se você entende por que você se colocou aqui, você tem a opção de escolher não continuar repetindo esse modelo. Então eu intuí que eu preciso passar por isso, vai ser meio incômodo, vai ser meio chato, pode doer um pouquinho, pode doer um pocão, mas no final eu sei que o resultado vai ser muito bom. Eu vou ter um relacionamento foda. Eu vou atrair homens para mim que são homens que estão a fim de um compromisso. Não vai ser aquele cara que vai me tratar como se eu fosse um pedaço de carne, não é aquele cara que vai me tratar como se eu fosse um pedaço de lixo, não é aquele cara que vai me tratar como se eu não existisse, como se eu não fosse importante na vida dele. Então eu entendi que eu preciso fazer isso. E aí, como é que eu faço? Qual é o caminho? Primeiro é importante a gente entender que não é o cara que vai deixar de te tratar assim. É você que vai parar de permitir que as pessoas te tratem assim. Por quê? Se os caras te tratam assim, é provável que outras pessoas na sua vida também façam isso. Ok? Então, se eu deixo um cara que eu mal conheci ligar pra mim de madrugada e eu tô disponível, quem é que está permitindo que ele me trate desse jeito? Qual é a mensagem que eu tô passando pra essa pessoa? Se o cara manda mensagem, de repente ele some, e depois ele fala assim, oi bebê, que saudade de você, e você, ele disse sim, e você deixa ele voltar, quem é que tá criando as condições para o cara pensar assim, essa aqui tá fácil, basta de vez em quando eu jogar uma migalhinha aqui, tá bom? Uma migalhinha aqui pra pessoa, pra ela ficar dentro da minha teia, tá bom? E quem vive de migalha? É pombo. E rato. Tá bom? Rainha de si vive de amor próprio, tá, gente? Então, olha só, quando a gente fala, pessoal, então eu já sei, vocês vão ensinar técnicas pra eu conquistar qualquer homem que eu quiser. Joguinhos de sedução. Não, gente. A gente tem preguiça disso aqui, tá, gente? Não. Aqui o nosso esquema é outro, muito mais profundo, muito mais eficaz e que vai te trazer resultados reais e com efeito colateral irreversível, tá, gente? Porque a gente fala muito da vida amorosa, mas quando impacta a vida amorosa, tem gente que vem relatar pra gente que não precisa mais tomar remédio que o médico liberou porque tratou aqui. Tem gente que vem falar pra gente que não precisa mais ficar preocupado com dinheiro porque agora as coisas estão fluindo na vida. Parece papo de doidinho, mas não é. Porque quando a gente tira aquelas coisas que estão tampando a nossa vista, as coisas fluem. Por quê? A vida era pra ser naturalmente assim. Só que a gente vai pegando coisas que não eram pra ser nossas e a gente vai carregando. E quando a gente vê, a gente tá tão pesada que a gente não tem tempo de seguir a nossa própria vida. E aí começa aquela história, eu tô com preguiça. Eu tô com preguiça de buscar um relacionamento. Eu tô com preguiça porque eu tô de saco cheio de entrar em coisa furada. Por quê? Porque você se ocupou tanto com o problema dos outros, você se preocupou tão pouco em olhar para si, você se coloca tanto no ritmo que você está no piloto automático, que a vida está passando por você e você está dizendo não, agora não. Porque todos nós temos a condições de criar as bases para ter uma vida
foda. A gente fala, o que é uma vida foda? Uma vida foda é você ter condições, se você quiser, de sim, construir um relacionamento foda. Um relacionamento com uma pessoa que você sinta que vocês dois estão caminhando para a vida. E você também tem condições com isso de aí caminhar na questão da prosperidade, no sentido de ter uma profissão que você goste, de criar condições para ter uma vida foda, no sentido amplo. Mas para isso você tem que olhar para você. Se você ficar se recusando a olhar para você, ficar querendo somente ficar rolando aqui e não se preocupando com o que vai fazer da vida, e fica delegando para Deus, pro acaso, pro destino, pros astros, pra búzio, pra tarô, pro que você quiser, não tenho nada contra isso aí, gente. mas você ficar delegando isso, você está dizendo o seguinte: outra pessoa é responsável pela minha vida. Se outra pessoa é responsável pela minha vida, o sucesso ou insucesso da minha vida não depende de mim. Aí você pegou de novo a chavezinha emocional da tua vida e você delegou pro outro. No caso do embuste, você pega a chavezinha, entrega para o embuste e fala assim: você é o responsável por fazer minha felicidade. Quando você diz que o sucesso ou insucesso da sua vida também não é sua, você entregou sua chave e entregou para quem o que quer que você queira, e você falou: você que é responsável pela minha felicidade. Aí você criou todas as condições para a sua vida ser uma bosta e você não caminhar. Exato. E quando a gente começa a entender qual é o caminho, a gente não cai mais nessas ciladas, tá? Então não é sobre fazer o outro me querer. É sobre eu gostar tanto de mim que eu vou saber escolher uma pessoa que realmente vai agregar na minha vida. Porque a nossa amiga colocou aqui, ó, a maioria das pessoas nem gosta uma da outra. Elas ficam, muitas vezes, para não ficarem sozinhas. Ou então... E aí eu coloco o outro só para preencher meu buraco emocional. Exato. Tem chance disso dar certo, gente. Você põe uma pessoa para preencher o que te falta. Sempre delegando para o outro a responsabilidade para te preencher. Vai dar errado, gente. Vai dar errado. Pode ser o Rodrigo Hilbert da vida que vai aparecer para você. Não dá, gente. Não vai rolar, não vai rolar. E por que a gente está falando que a gente não é a favor de joguinhos emocionais? Porque joguinhos de sedução, desculpa. Joguinhos de sedução. Porque os joguinhos de sedução, o que eles fazem? Eles te forçam a adotar uma atitude que às vezes você não quer ou que não é natural para você, porque senão você não é a grande premiada e vai poder ser escolhida por um macho, ok? E poder dizer que você sim teve sucesso na vida. Porque infelizmente na nossa sociedade, infelizmente, a mulher ela é colocada numa posição onde ela só se realiza, só se sente realizada na vida se ela casa e se ela tem filhos. Infelizmente. Enquanto que pro homem, o homem não tem essa preocupação. O homem de 40 anos solteiro, ninguém pergunta. Já repararam isso? Lógico que vocês já repararam, né? O homem solteiro de 40, 50 anos, ninguém pergunta. Agora a mulher é uma coitada, é uma pessoa que ninguém quis. E muitas vezes é a mulher que não quer. Sabe por que ela não quer? Porque ela só se depara com um tipo de cara que não vale a pena. Tem muito cara que não vale a pena. Agora, breaking news. Existem caras que valem a pena. E você tem que saber procurar esse tipo de cara que vale a pena. Aqui a gente não te ensina a fazer jogos de sedução. Aqui a gente te ensina a procurar uma pessoa que vale a pena pra você. Porque o que vale a pena para a Agatha é diferente do que vale a pena pra Joaquina, pra Cláudia, pra Joana. Entende? E esse é um jogo onde a gente tem que entender como que a gente faz. Aqui que entra a questão do autoconhecimento. Aqui que entra a gente entender as nossas origens emocionais, o porquê que a gente virou dedo podre, porque isso tem uma origem lá na tua infância, né? E você começa a entender o seguinte: por que você não pode fazer joguinho emocional? Porque você, de verdade, você vai ser você, e ao ser você, no que você acredita de fato que você quer, você cria as condições para a pessoa vir. Gente, tem gente boa no mundo. Não é todo homem que é escroto, não é todo homem que é traidor e filha da puta, não é toda mulher que é galinha e vaca. Não é assim. Não. Acaba com essa conversa aí. Isso daí é uma forma de facilitar, de você dar desculpinha para você não entrar profundamente. Não, o mundo não presta, ninguém quer nada com nada. Você vai criando essas verdades, vai começando a acreditar e com isso você coloca um óculos na tua frente. Aí começa a aparecer só gente que é escroto mesmo e você acha que é normal. Quando você começa a entender que esse óculos que você colocou não é por aí, você começa, as pessoas, de repente começa a aparecer coisa interessante. Nossa, a gente costuma dar um exemplo que é muito didático. Imagina assim, como é que funciona essa história do óculos que vocês tanto falam? Você mulher, vou falar pra mulher aqui, você mulher resolveu comprar uma bolsa X da moda cor laranja. De repente,
Não mais que de repente, a partir daí, quando você sai, você vê que fulano tem a bolsa laranja, o outro tem a bolsa laranja. Ah, é moda, às vezes nem é moda, às vezes você tá afim, mas você vê, o homem é a mesma coisa, ele fecha, homem não, qualquer pessoa quer comprar um carro. Aí a pessoa de repente começa só a enxergar aquele carro, a mulher começa a enxergar só aquele tipo de bolsa. Quer dizer então que de repente no mundo só tem bolsa laranja? Não! Você se colocou numa condição mental onde só aparece bolsa laranja na tua frente. Assim é seu cérebro e sua mente quando você começa a engolir esse monte de baboseira, esse monte de lixo que colocam pra cima de você, que dizem que você, que homem não presta, que todo homem é filha da puta, que toda mulher é escrota, que ninguém quer compromisso. Aí você só começa a enxergar esse tipo de pessoa na sua vida. E aí essas pessoas aparecem e reforçam essa crença e você fica repetindo isso daí. E aí as pessoas boas estão passando, porque a bolsa roxa está passando, a bolsa preta está passando, a bolsa alaranjada está passando, as outras bolsas estão passando, os outros carros estão passando na tua vida, mas você está tão focado em só olhar aquele tipo de bolsa, em só olhar aquele tipo de carro, que você só vê isso. Assim é seu cérebro e por isso que você cai em armadilhas emocionais. E isso aconteceu porque na tua infância você passou por traumas, e nós vamos explicar um pouquinho disso agora, que você criou uma condição mental para se jogar nesse tipo de relacionamento. Mais baratos ou se ele falava tem jantar em casa. Eu não entendi esse comentário. Se quiser, eu não sei se você digitou errado. Não sei se teve também alguma coisa anterior aqui. Ah, tá. Repete, por favor. Mas olha só pra falar pra vocês, gente, só pra avisar, antes que eu esqueça aqui no Tok Tok, porque aqui o pessoal já tá sabendo. A gente tá fazendo uma promoção. Ah, bom lembrar. Porque antes que eu me esqueça, eu vou dar oportunidade aqui pro pessoal. A gente tá fazendo uma promoção. Se você for no link da bio... Black Friday. Só até hoje, tá? Se você for no link da nossa bio aqui, tá no preço antigo. Se você for no nosso Insta, você vai ver que nos stories você consegue comprar o nosso curso, onde a gente explica tudo isso, tipo, com muito mais profundidade e com uma linha mais lógica, né? Tipo assim, com mais organizadinho. Por R$97, gente. Ou 12 de R$9,68. Tá? O nosso curso. Então você vai entender lá sobre as questões lá da tua primeira infância, das origens emocionais, a gente fala dos traços de caráter. Gente, a gente tá dando um preço... porque era 697, tá? O preço normal. Sabe quanto é que tá? Sabe quanto é que a gente tá oferecendo só até hoje? R$97, gente, nos stories lá da rede vizinha, tá? Ou 12 de R$9,68, acho que é isso. Gente, você não compra nem um batom com isso. Cara, e é um custo transformador, tá bom? Lê melhor esse comentário aqui, mas eu achei super interessante. Tem uma dúvida aqui que eu achei interessante, vamos colocar para as duas redes aqui. Minha mãe já sofreu tanto com homens por começar o meu pai com traições, separou e conseguiu se livrar, mas aí, infelizmente, só encontra homem que troca ou trai. Gente, olha só, a gente explica isso no curso, tá? Exato. Tem dos traços de caráter, porque que a pessoa acaba sendo muitas vezes excluída ou traída. Mas olha só, vamos lá que essa também é a minha dor. Olha, quando a gente... Acho que a gente já pode ir fazendo o link com os dois da primeira infância, não precisa explicar. Isso. Pode falar. Quando a gente passa por uma questão lá na nossa primeira infância, e ela não é bem elaborada, e ela não é acolhida como deveria, quando acontece algum trauma e você não resolve aquilo, tá? Você cresce e vai pra vida adulta com aquele trauma lá, que não tá resolvido. Você empurrou pra debaixo do tapete. Lembra o tapete do Tom e Jerry que eu falei lá no começo da live? Só empurrou pra baixo. O que eu faço? Eu começo a criar um atalho mental, onde eu coloco esses óculos que o Kleber falou e eu acho que é normal as coisas acontecerem daquele jeito. Então, se eu sentir que meu pai preferia minha mãe lá na minha primeira infância, o que eu vou pra vida adulta fazendo? Todo homem que eu encontrar vai preferir outra mulher. E é isso que eu acredito. Eu acredito de verdade que todo homem trai. No coração. No inconsciente. Você não tem essa consciência. E aí você vai pro relacionamento. Não tinha. Não tinha, não, dá pra dizer. A partir de agora você começa a ter um insight do que pode acontecer. Então, muitas vezes você fica assim, gente, e são as mulheres mais bonitas que costumam ser traídas. E isso tem uma explicação. Que a gente coloca até no... Em qual módulo que tá isso? Eu acho que é no primeiro módulo, quando a gente tá falando da forma como você olha pra sua vida. Isso, dos traços de caráter, tá? Porque esses traços são as dores emocionais. A gente chama também de dores emocionais, fica mais fácil entender. Todos nós passamos por dores emocionais. Todos nós passamos por dores emocionais. Para fim didático, eu só te cortando seguro, o raciocínio pra você fechar para responder aqui.
Para fins didáticos, todos nós passamos por 5 grandes dores emocionais. A gente explica daqui a pouquinho quais são essas 5 dores emocionais, mas continua aí para fechar a colocação. Senão eu tenho uma coisa para completar depois. O que acontece? Então, essa dor da traição não começou com teu pai para tua mãe. Começou lá na primeira infância dela. E ela vem... Provavelmente, ou ela viu a figura masculina que ela tinha lá como referência traindo a mulher, ou ela queria ser... Não tem aquela história de, eu sou a princesinha do papai, namoradinha do papai. A criança olha para aquilo e ela acha que o pai dela é o príncipe dela. E aí, o que ela olha quando ele tá com a mamãe? Ele escolheu outra. É assim que a criança pode olhar. E ela vai pra vida com essa... Ela vai pra vida com esse óculos. Aí lembra da bolsa laranjada que o Kleber falou? Eu vou pra vida, em vez de eu ficar prestando atenção só em bolsa laranjada, eu só vou prestar atenção em homens que têm esse mesmo tipo de padrão. Porque eu também tenho aquele padrão que se encaixa. Geralmente, o homem que trai, se teu pai traiu tua mãe, provavelmente não foi a primeira pessoa que ele traiu. Você tá entendendo? Isso a gente Como o buraco é mais embaixo. A gente chama isso de ciclos de repetição aqui no Manual da Vida Incrível. Que a gente também explica no curso. Gente! O que aconteceria, por exemplo, nesse caso específico aqui, se sua mãe estivesse fazendo o curso, por exemplo, Manual da Vida Incrível, ela ia entender mais profundamente a questão da primeira infância, ela ia entender que ela passou por situações onde ela foi traída, e o que é mais importante, ela continua vivendo situações onde ela é traída porque ela não trabalhou isso dentro dela. Não trouxe para a consciência e trabalhou isso daí, e aí entrou em harmonia e falou, não preciso mais passar por isso, porque a gente ganha alguma coisa. Gente, todo mundo ganha alguma coisa com treta. Todo mundo ganha. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas o que você tem que entender? Se ela entendesse isso, ela ia poder fazer uma escolha, porque quando a pessoa aparecesse para ela, ela ia ter condições, e a gente ensina também no curso, de como você ter critérios, objetivos, diretos, de decidir se aquela pessoa que você está conhecendo, se ela é uma pessoa que vale a pena você dar um próximo passo ou não vale a pena. Então, se ela conheceu a sua primeira infância, se ela estabeleceu critérios, objetivos, critérios que sim fazem sentido, que permitem ela buscar um novo relacionamento, quando uma pessoa, um homem se aparecer para ela, ela vai poder falar se esse cara é embuste ou não é embuste. Mas se ela separou, separei do grande traidor da minha vida, do cara que me chifrou, e vai para a vida sem trabalhar isso, qual é a chance? Gente, se você não muda as variáveis, o resultado é o mesmo. Isso. X mais Y igual a Z, 2 mais 3 igual a 5. Se você sai e vai para a vida com 2 mais 3 sendo sempre igual a 5, 2 mais 3 vai dar sempre 5. Você vai ser sempre traída. Agora, se você entende X mais Y dá Z, eu não quero que X valha mais 2. Eu quero que X agora valha 4. Aí você tem um novo resultado, e você olha esse novo resultado, e 4 mais 3 dão 7, e você começa a entender que essa nova realidade me coloca numa nova situação que eu posso fazer novas escolhas. Eu sou ruim de conta, mas não dá pra entender que não dá pra gente sempre achar que sem trocar nenhum número e nenhuma variável vai dar sempre o mesmo resultado? Coloca aqui se ficou claro isso pra vocês. Tá claro pra vocês isso daí? Faz sentido? E olha só, gente, quando a gente tem uma dor emocional que a gente entra no ciclo de repetição, isso junto, várias vezes, dá o que a gente chama de BO. O que são os BO, gente? São os benefícios ocultos. Obrigada pelas curtidas, galera. Obrigado. Gostamos, tá? Pessoal aqui do TikTok tá aqui, mete o dedo aqui. Bora competir com eles aqui também. Pessoal aqui pode dar um joinha Bom aqui. dia. Gera engajamento. Olha só, se a gente tá sempre nesse mesmo ciclo de repetição, o tema da live é sobre o porquê que você sempre acha embustes, tá? Dedo podre, como você sair dessa. Se você entra sempre no mesmo ciclo de repetição, você gera uma coisa que a gente chama BO, que são os benefícios ocultos. Fica na live então, a gente já falou um monte de coisa, mas vai ter mais coisa ainda. Fica aí que vai cair muita ficha. Então assim, quando a gente tá nos benefícios ocultos, o que é isso? A gente tem um benefício escondido quando a gente se ferra na vida. Tá bom? Simplificando a explicação dos benefícios ocultos, é isso. São benefícios que a gente tem quando a gente passa por uma treta. Agatha, mas isso não faz o menor sentido.
Racionalmente, não. Como assim eu tenho benefício em me fuder na vida? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Se eu só me ferro na vida, nos relacionamentos, eu tenho a oportunidade de correr pro colinho da minha mãe, por exemplo, e Ou do reclamar pai. pra ela. É um jeito de eu estar presa no passado. Você... Nem sei o assunto, mas acho que só mais uma. Fica aí, dedo podre, você que tá solteira buscando relacionamento, como é que só aparece... Relacionamento saudável. Saudável. E por que só aparece homem, só aparece embuste na tua vida? Você que tá afim de um relacionamento legal. Também. E por tabela, muita coisa sobre relacionamentos em geral, tá bom? Olha só, gente, que bacana. É. Através da história dela, eu consegui enxergar coisas da minha vida sem precisar passar igual. Trabalhei muito isso em mim, estudo bastante sobre isso e acredito que fico passos à frente de toda essa... Total. Sabe por quê? Quando a gente tem coragem de estudar, é disso que a gente está falando. A gente tem coragem de olhar para as dores da nossa mãe e falar assim, mãe, eu sinto muito por você ter passado por tudo isso, mas eu não vou repetir essa história. Essa bucha é tua. Porque às vezes a gente faz isso por amor à nossa mãe, por amor ao nosso pai. Então eu vou sempre me dar mal no dinheiro, vou sempre me dar mal nos relacionamentos, porque as minhas ancestrais fizeram isso e elas carregam uma dor profunda e eu sinto culpa toda vez que eu estou feliz em alguma área que elas fracassaram. Então, por exemplo, como é que é? Se minha mãe sempre teve relacionamentos ruins, se a minha mãe sempre se deu mal, como é que eu posso achar um cara foda na minha vida? E aí ter um relacionamento foda, constituir família, ter filhos se quiser, caminhar, sendo que minha mãe vai estar lá, coitada, largar e tudo mais. Inconscientemente, muitas pessoas falam assim, eu não posso ser melhor que minha mãe. Então, se minha mãe não caminha na vida, eu vou ficar perto dela, é melhor ficar perto dela. A gente fica, né, trocando, homem não presta, homem é tudo igual, homem é tudo uma droga, e fica trocando essa miséria humana, em vez de concentrar em caminhar para a vida. Então, o benefício oculto, ele acontece assim. O que acontece então? Ele te prende, e aí, essas 5 dores que a gente falou, até para depois responder ele. Essas 5 dores, só para a gente falar rapidinho, para vocês começarem a entender como é que essas 5 dores vão bater nesses benefícios ocultos. Todos nós, na nossa primeira infância, passamos por 5 grandes feridas emocionais, 5 grandes dores emocionais. Essas dores, elas vão afetar nossa mente até mais ou menos uns 5, 7 anos de idade. Depois disso daí, você já criou as condições mentais, você cria tipo que um óculos de vidro e você vai para ela. Então, essas dores são a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação ou da exposição e a da dor da traição, troca ou exclusão. Todos nós somos expostos a esse tipo de dor em algum momento na nossa infância. E a forma como nós interagimos com isso e reagimos e percebemos isso, cria uma reação para a gente ir para a vida. Então, se você foi crescer num ambiente ou na sua gestação em que toda vez que você ia tentar se manifestar você não tinha vez, ou era criado um ambiente desconfortável, seja na barriga da tua mãe, seja no colo da tua mãe, de repente você começa a se sentir rejeitada pelo mundo. Então, de repente, o mundo não é um negócio muito legal. Então, você começa a ter certas condições mentais que vão te jogar em determinadas situações. De repente, você passou por situações na sua primeira infância em que você nasceu e por N motivos você não era suprida, ou não recebia o afeto suficiente da tua mãe, ou do teu pai, ou de quem exerceu a função de acolhimento para você, tanto faz. Ou de repente tudo era peito e às vezes a criança não tem essa necessidade, às vezes ela está com frio, ela não quer mais qualquer coisa, a mãe dá peito, ou às vezes a mãe dá peito de menos. De qualquer forma, você começa a se sentir abandonada nas suas emoções. E aí é muito comum, e no Brasil é uma dor muito comum. Verdade. As mulheres, principalmente, mas homem também, tá? Mas eu tô falando mais porque nosso público maior é mulher. As mulheres vão para relacionamentos onde o medo, ela quer que a pessoa supra. É aquele negócio, você tem que me dar. E qual é o problema disso? Que se você não entender como é que tá configurada a sua vida, quando você for para um relacionamento adulto, numa posição de não me abandone, fique perto de mim, me dê atenção, olhe para mim, você está se colocando numa situação em que você pode entrar sim em jogos de dependência emocional. E aí, porque esse cara vai fazer gato e sapato de você, vai tripudiar em cima de você e você não vai entender por quê. Porque você não entendeu a conexão que você tinha na infância, você continua deixando essa pessoa com uma cuia emocional, me dê migalha de afeto, diz que me ama porque ninguém me amou na minha infância, minha mãe não me amou, diz que me ama, diz que me quer, diz que eu sou importante, diz que eu sou foda, aí você fica com essa cuia, aí você pega migalha de amor, e a gente sempre falou aqui, quem vive de migalha é pombo ou rato.
Rainha de si vive de quê? De amor próprio. Então, olha só. Se a gente vai... Vou falar das outras 3, tá? Só pra lembrar. Tá. Quando a gente vai para um relacionamento, e aí, vou pegar um exemplo de um BO, tá? Um benefício oculto é você ser sempre a vítima das situações da vida, tá bom? Quem nunca conheceu alguém que é do tipo, nunca é responsabilidade minha, nunca é culpa minha, sempre é o outro que errou. Ah, mas deu errado porque foi ele. Não, mas eu não consegui fazer tal coisa porque, na verdade, o meu chefe que não... Vê se você não conhece alguém exatamente assim. E o que acontece? Às vezes a pessoa se relaciona com um cara que vai lascar a vida da pessoa, dela, porque aí ela consegue ser a eterna vítima. Explique isso aqui que colocaram aqui na rede vizinha. Ela nunca conseguiu, ela tá falando da mãe, tá? Minha mãe nunca conseguiu sair desse ciclo de traição. Sempre falo pra ela, mas ela só enxerga isso nos homens. Por quê? Porque aqui existe aquilo que a gente chamou de benefício oculto. É um benefício que está escondido. Porque todas as vezes que um cara me faz de... Trouxa. Que eu caio em cilada amorosa? Eu ganho o benefício de ser vista como a grande vítima. Quando eu sou vítima, eu ganho alguma coisa. Nesse caso, eu ganho carinho, afeto e atenção. As pessoas Nossa, vão falar, que filho da... nossa, logo os homens são muito escrotos, meu amor. Não. Logo você, que é tão maravilhosa, forte, guerreira, que faz tudo. Eu não acredito que fulano teve coragem de trair uma mulher como você. E nesse momento ela se enche de afeto. Do jeito errado. É um benefício. Agora, é um benefício por causa disso. Exatamente. Eu sempre falo isso pra ela. Cuidado, porque aqui também entra um triângulo amoroso onde a filha tenta salvar a mãe. Triângulo dramático. Triângulo dramático. Falei triângulo amoroso. É porque ela tá falando de triângulo amoroso. Foi mal, galera. Então a pessoa entra no que a gente chama de triângulo dramático, que aliás tem uma aula no nosso curso só falando sobre isso, onde ela tenta salvar a mãe dessa miséria emocional. Só que não é tarefa sua. Isso pode estar te atrasando na vida, tanto emocional quanto de dinheiro, tá bom? Só pra te avisar. E aqui, ó, eu fui desprotegida na infância e hoje isso reverbera. E sabe o que é pior? Sinto muito, tá? Mas sabe o que é pior disso? Não é nem... Óbvio, né? O fato em si de estar desprotegida em qualquer situação, tá? Mas o mais comum de acontecer são abusos, tanto sexual quanto emocional. Não é nem o fato em si, mas a forma como a criança deixou de ser acolhida. Isso é o que mais dói. A forma como o trauma é acolhido ou não. E aí a criança fica morrendo de medo de falar que alguém brigou com ela ou que alguém fez alguma coisa que não devia, porque o pai vai falar, mas será que foi isso mesmo? Será que você não tá vendo? Porque às vezes é um tio da família, porque às vezes é um avô, e aí fez uma coisa, e o pai ou a mãe descredibiliza aquela criança, e ela vai com isso, com esse trauma, pra vida do tipo, as pessoas não acreditam em mim, as pessoas não cuidam de mim, e eu tenho que dar conta de tudo sozinha. E essa mulher vai pra vida sendo a guerreira, com dor nas costas, e só vai arrumar homem banana. Por quê? Porque ela morre de medo de um masculino forte. Porque se ela arrumar um masculino forte, sabe o que vai acontecer? Ela corre o risco de ser desprotegida novamente. Ela tem medo. Então são condições. Deixa eu só completar um negócio aqui. Sobre aquela questão de falar pra minha mãe, O que acontece, gente? Cigarro, todo cigarro que você pega, tá escrito lá, o cigarro dá câncer. Cigarro faz mal, cigarro não adianta, não é aqui. Enquanto a gente sempre coloca o seguinte, enquanto o medo de mudar for maior do que ficar onde você está, você não vai mudar. Você pode estar sendo traída, você pode estar sendo chifrada, os homens podem estar tripudiando de você, você pode estar se sentindo feita de trouxa, de otária, é só cilada amorosa, é só pessoas sambando em cima da tua cabeça, você sentindo sua vida uma bosta. Mas se você não chegar e bater a mão na mesa e falar, eu não quero mais isso, chega. Mas não é falar da boca pra fora, não. Porque falar da boca pra fora fica assim, ai, coitadinha, é isso mesmo. Não, é você se indignar dentro de si. Fala, eu não quero essa vida mais pra mim. Enquanto você não se indignar com a vida que você tem, você não muda. E é por isso que as pessoas continuam fumando, mesmo sabendo que fumar dá câncer. As pessoas continuam só enxergando homens que traem, mulheres que são escrotas. Por quê? Porque, de novo, a pessoa
ganha alguma coisa ao ficar nessa miséria emocional. Vamos voltar para os traços, cara, só para fechar? Porque senão a gente abre outra fecha. Só vou responder isso aqui, porque ela tá perguntando por que afeta o financeiro, porque ela disse que isso é verdade. É uma área que eu nunca consegui romper na vida. A Agatha tocou num ponto interessante. 2 pontos que a gente vai falar daqui a pouco, só quando a gente fechar as dores. Um adulto, numa jornada do saudável, caminhando para a vida, ele tem 2 grandes pilares que ele se apoia. Todo adulto. Você quer saber se você está no modo adulto ou se no modo criança? Então eu vou te dar uma dica aqui de ouro, que a gente fala inclusive no curso, de uma forma mais profunda. Mas aqui eu vou dar uma dica. Existem 2 grandes pilares que o adulto se apoia. É a questão do relacionamento, vida afetiva, vida amorosa, e a questão da vida profissional e financeira. Para você caminhar na vida, e a vida tem que fluir, você tem que estar num relacionamento, primeiro com você, tá? Então não põe no relacionamento com o outro, não. Primeiro um relacionamento saudável consigo e depois, se desejar, entrar num relacionamento saudável com o outro. E aí, quando você dá esse passo para cá, você vê que a vida é boa, você fala, para eu realizar coisas na vida eu preciso de dinheiro. Para eu caminhar na vida eu preciso de algumas coisas. Então aí o dinheiro vem, você corre atrás, faz dinheiro, porque hoje em dia a gente está no mundo capitalista, gente. Então você tem que fazer dinheiro. Aí você faz dinheiro, você dá um passo, fiz dinheiro. Aí você tem, ai gente, estou ganhando, que legal viver e tudo mais. Então você começa a caminhar, essas são as bases. Se por algum motivo você precisa, não se sente autorizada, não sente que pode caminhar na vida. E aí como é que eu sei isso, Kleber? Porque a minha cabeça eu quero caminhar para a vida. Porque a sua cabeça está te mentindo. Nossa mente mente. Você tem que olhar para o que você ganha quando você não caminha. Então se você olha assim, se eu caminho, eu me afasto da minha mãe, por exemplo. A gente deixa de ser brother. Aí talvez seja melhor ficar perto dela. Então é melhor não fazer dinheiro. Porque se eu fizer dinheiro, de repente, se eu fizer dinheiro, eu vou querer viajar, eu vou querer fazer um monte de coisa, mas minha mãe fica reclamando aqui, minha mãe fica reclamando um monte de coisa, eu tenho que ficar perto dela. Ou então, se eu fizer um monte de dinheiro e tudo mais, de repente, eu vou ter um relacionamento foda, eu vou caminhar, e essa pessoa aqui do lado, que é a minha mãe ou meu pai, ou quem quer que seja, não vai. Então, o dinheiro, a vida financeira e a vida afetiva e emocional, elas andam juntas. Se você quer, estou numa jornada saudável, como é que está a sua vida em termos de relacionamento consigo mesmo e com os outros? Como é que está a sua vida profissional e financeira? Está caminhando? Não está caminhando. Então, você precisa parar, fazer um olhar para dentro de si e entender quais os ganchos que te prendem numa vida que não é saudável. Amei, conteúdo muito útil. Muito obrigada, meu amor. Obrigado. Olha só, e quando a gente para na prática, tá? Nesse caso que você está colocando, por que isso afeta a sua vida financeira? Porque você está gastando energia explicando algo para alguém que já é adulta há muito mais tempo que você. Aliás, foi primeiro. Só que a gente se coloca, eu falo porque eu já fiz isso muitas vezes, querendo dar sugestões de melhoria na vida de senhora minha mãe, sendo que ela é adulta, dona de si e criou praticamente sozinha 3 filhos. O que eu quero ensinar para essa mulher, gente? Eu não tenho nada. Entendeu? Se ela chegar e falar assim, minha filha, o que você acha de tal coisa e tal coisa? Eu respondo aquilo, como adulta. Mas eu não tenho direito de chegar na minha mãe e falar, mãe, você tem que ver isso, você tem que olhar pra isso, mas não sei o quê. Por quê? Porque eu estou parando a minha vida, estou deixando de andar pra frente pra olhar pra uma pessoa que é maior do que eu no sistema, me sentindo maior que ela e no direito de palpitar. E ela é adulta. E por mais que você ache errado as decisões dela, não são as suas decisões. Você entende? A gente tem que olhar o adulto como adulto. É isso que começa a te prender a perna do dinheiro. Porque a gente acha que tem que dar opinião, cuidar da nossa mãe, salvar a nossa mãe. Salvar a nossa mãe. Você falou a palavra que eu falei. Eu tenho que salvar a minha mãe dessa vida de merda. Aí uma coisa interessante é pressão na sociedade, eu tenho que achar alguém para ficar com que eu fico com quem apareceu. Olha só, o problema, eu já falei isso em outro ponto da live, mas como aqui no tique, né? A live não fica salva, vou repetir. Na nossa sociedade existe uma construção ainda muito forte, aonde a mulher ela não se realiza por si só. Você, para ser considerado uma mulher realizada na sociedade que nós vivemos hoje, eu não estou dizendo que isso está certo, eu só estou dizendo que é a realidade que nós temos na sociedade, você precisa se casar, ok, ser mãe, e você precisa ter filhos. Essa é, se você olhar, perguntinha, você que está solteira aí, perguntinha na roda da família, quando é que você vai casar? Ou então, você vai ficar... Ou então vira uma piada. Eu preciso de um neto. Eu preciso de um neto. Ou então vira piada. Tipo, nossa, ninguém te quer, né? Tá chegando perto do Natal.
Você já está começando a se preocupar com o tipo de conversa que vai ter no Natal? Presta atenção nisso aí, porque existe essa cobrança da mulher. Agora, para o homem ele tem que casar e tem que ter filho? Porcaria nenhuma. Sabe o que o homem é cobrado na nossa sociedade? Tá comendo quantas? Ele tem que ser, ele é cobrado em ser um bom provedor, ok? E um bom comedor. O pau do homem não pode baixar nunca. Ele tem que estar comendo quantas ele puder. E ele tem que estar fazendo a coisa acontecer. Então, o homem, ele se realiza em si. Eu faço dinheiro, eu transo, eu aconteço. A mulher, ela se faz no outro. Olha que bosta. Olha que bosta que vocês se colocam. Infelizmente, não é porque vocês querem, não. Vocês se colocam nessa situação porque vem cultural. Como é que a gente trabalha isso? Se conhecendo. Não, então não adianta. Agora eu vou brigar. Não, não adianta que a questão é por aí. A questão é, você tem que entender o que você quer da vida de verdade. Porque tem muita gente que não quer casar e tá tudo certo. Tem muita gente que não quer ter filho. Galera que tá aqui no Tok Tok, se você quer o link com a promoção de 85% de desconto, tá? O curso que a gente fala sobre várias dessas coisas. Isso aqui é só uma passagem de coisas que a gente fala no curso. Se você quer o link com desconto, manda um direct pra gente que eu te mando o link, tá bom? Ou então vai no Insta, né? Ou então vai no Insta, mas eu acho que dá mais trabalho pra manda um direct aí. Aqui. Chama no direct, fala assim, eu quero o link com desconto que eu vou saber que você tava na live, vou te mandar o link. Que o nosso curso é de 697 por R$97, tá bom? Isso. E a gente ainda tá pensando se faz um grupo pra tirar dúvidas ao vivo, tá? A promoção só vale até hoje, gente. Isso. A promoção de Black Friday. Então entrou hoje, a partir de amanhã esse curso vai estar no nosso link lá por R$697. Então, quem quiser aproveitar essa puta promoção que a gente fez, fazendo por R$97, o tempo tá rodando, isso. O relógio tá passando e agora. E aí, tudo que a gente falou aqui, 2 emoções na primeira infância, coisas da família, como é que você entra nessa história, os benefícios ocultos que te prendem, como é que isso cria condições, tudo isso a gente fala lá. Tudo, gente. E a gente ainda explica o depois. Pra como é que você faz pra sair disso. Parar de ser feita de trouxa, não só na vida amorosa, tá, gente? Mas aprender a caminhar na vida financeira e equilibrar essas duas coisas. Olha a próxima pergunta aqui no Insta. O relacionamento vai bem. O meu receio agora é o meu profissional prejudicar a minha relação. Aí, ó. Depois, se você quiser me contar em box o porquê, tá? Você que fez essa pergunta, a gente pode aprofundar um pouco mais esse papo. Mas olha só, se eu tô no relacionamento, quando a gente tá lá na primeira infância, e a pessoa que tem muita dor da traição vai ver muito isso, vai viver muito isso, eu me sinto sempre obrigada a escolher entre ter dinheiro ou ter uma vida financeira. Quem nunca passou pela situação de, nossa, toda vez que eu tô bem no relacionamento, minha vida financeira vai por água abaixo? Quem nunca? Gente, eu era a rainha disso daí, tá? A rainha! Tô num relacionamento, acabou meu dinheiro. Não sei como. Agora, hoje eu sei, né? Tô com dinheiro, eu sabia, né? Acabou meu relacionamento. É uma coisa louca. O tiozão calvo quem é? Deve ser uma pessoa chamada Igor, porque o Kleber não é calvo, não. Mas vamos lá. O que acontece? Se eu tô num relacionamento e eu sinto culpa de estar muito feliz, eu vou dar um jeito de melar minha vida financeira. Inconsciente, tá, gente? Lembra dos benefícios ocultos? Inclusive, sair falando besteira na live dos outros configura um benefício oculto, tá bom? Tem pessoa que quer chamar atenção de todo jeito. Gente. Olhem pra mim, olha só, eu preciso de atenção. Famoso embuste. É o tipo que você sai correndo, esse tá? Sai correndo, o tipo de embuste assim. Então, olha só. Se eu tô bem na vida financeira, eu começo a sentir culpa. E eu vou lá e acaba afetando a minha relação. Como que a gente faz isso caminhar de um jeito mais equilibrado, gente? Tendo uma conversa sobre ser muito... tá? Uma conversa sobre ser muito franco, né? Entre o parceiro e a parceira, tá? Sobre como que vocês vão lidar com o dinheiro. Tem projeto de vida? Isso é um ponto importante, que a gente também fala no curso. A gente não fala só de problema, gente. Isso. A gente apresenta para você como você chegou até aqui e a gente, obviamente, te dá condições de entender como é que eu vim até aqui, como é que eu caminho, como é que eu vou em frente, como é que eu dou essa mudança, como é que eu tiro os embustes da minha vida, como é que eu começo a entender o que eu preciso, como é que eu faço para construir, ter metas, objetivos, desejos e fazer essa coisa acontecer. Porque muitas vezes, só puxando o seguinte que você falou,
eu tenho medo de perder o dinheiro porque se eu começar a fazer muito dinheiro, eu vou para um caminho que talvez o relacionamento não vá. O que está faltando aí? Está faltando a conversa dos dois, porque um relacionamento é feito por duas pessoas. Se o relacionamento é feito por duas pessoas, você precisa cuidar de você, o par precisa cuidar do par, e vocês juntos têm que olhar como casal para a vida. Isso. Mas a gente está lá na frente já. A live hoje aqui é para falar de por que os embustes... Porque para você poder fazer isso, você já tem que ter passado por um monte de coisa. E já chegou num nível que você está do lado de um cara foda, tá? Você está do lado de uma pessoa que você quer caminhar, e você aí tem chance de falar, o que nós vamos fazer juntos na vida? Isso. Tem alguém que escreveu assim, tudo clichê. Ok. Mas eu duvido que essa pessoa faça. Tudo que a gente faça, porque o clichê é muito simples, mas é difícil você aplicar. É difícil você falar não, mas é básico. Todo mundo sabe que a gente precisa falar não. Todo mundo faz? Não. Todo mundo sabe que você tem que fazer um certo esforço para mudar um determinado hábito. Todo mundo faz? Não. Não. É por isso que a gente faz curso, tá bom? Agora, se você já é a top das galáxias, eu não perderia meu tempo nessa live, tá? Pode ir. Aqui alguém perguntou qual o curso que a gente apresenta. A gente colocou o nome do curso, que é o nome do nosso canal, que é o Manual da Vida Incrível. Como que funciona? A gente faz um módulo que é de onde eu vim, né? Então a gente fala muito das dores da primeira infância, a gente fala dos traços de caráter, desses registros emocionais. Uhum. A gente fala qual o formato do corpo determinadas pessoas têm, que quando você olha pra ela, você já sabe que ela tem mais medo de ser abandonada, ou mais medo de ser traída, mais medo de ser manipulada. A gente fala sobre os benefícios ocultos, né? Fala sobre dinâmicas familiares. Dinâmicas familiares. Fala nessas dinâmicas familiares, por que você se prende em algumas situações em que você, aos prendendo isso te impede de caminhar. Nós falamos de alguns exemplos, às vezes eu preciso ficar perto da minha mãe, às vezes eu sinto que eu não posso caminhar na vida porque de repente eu vou ser a pessoa mais foda da minha família e eu tenho um monte de parente. Enfim, tem um monte de coisa que te prende. Aí a gente fala sobre isso. A gente fala também sobre o que fazer, como você criar a lista do par certo para você, né? O par certo para mim, no caso, né? Você que tá fazendo. Como é que você vai fazer essa lista, que critérios, como é que você pode confeccionar essa lista para você entender. A gente fala como você pegar sonhos e desejos e transformar em metas e objetivos para você, e quando você encontrar um par, como você pegar os seus projetos de vida individual, os projetos de vida individual deles, juntar e fazer um projeto de vida do casal, porque tem que ter um projeto de vida individual e um projeto de vida do casal. Como é que você tem que entrar no relacionamento, não é com a cuia de amor que me dê migalhas de afeto, é você indo, se colocando inteira para ter um par inteiro. Então tudo isso a gente fala num curso. Um curso que, como a Agatha lembrou bem, é um curso que está na nossa esteira e que a gente faz um valor de R$697. E que na Black Friday nós resolvemos chutar o pau da barraca, porque não é só dinheiro, gente. Também, gente, a gente não é ONG. A gente não, mas a nossa meta principal é fazer o máximo de transformações possíveis. E nós temos diversos depoimentos. Quem quiser, quem estiver aqui no TIC e quiser ver melhor, vai lá no IG, porque no IG tem alguns depoimentos. A gente recebe coisa no direct, pessoas que tiveram a sua vida transformada, pessoas que estavam com doenças, pararam de ter doenças, pessoas que estavam sem ter um relacionamento e querendo e conseguiram ter um relacionamento, pessoas que estavam dentro de um relacionamento, mas que estavam naufragando e conseguiram ressignificar. Então isso não é papo fuleiragem, tem depoimento. Então assim, quando o pessoal fala assim, isso é clichê, isso é besteira... E tem 7 dias de garantia, gente. Ainda tem 7 dias de garantia. Entrou, não gostei, pode sair, né? Cheiro da Bahia, muito bom, gente. Cheiro da Bahia. Vocês trabalham com o quê? A gente é terapeuta, tá? A gente Nós é terapeuta, analista corporal, mas o mais importante, eu sou ex-dedo podre e Kleber é ex-embuste. Então, falamos com propriedade. Vamos lá ver se tem mais comentário aqui. O curso é quanto tempo? Você tem acesso durante 1 ano, tá? Ao curso. Aí você pode assistir ele. Quantas vezes quiser. Você consegue assistir todo o curso fazendo ele constante, mas com calma, em 1 mês. 1 mês você consegue fechar o curso. Fazendo, porque tem vários exercícios, gente. Não é só blá blá blá, não. Isso, você vai ter que fazer muito exercício. E tem mais um negócio, antes que a gente esqueça, porque eu ainda não esqueci que a gente tem que falar das últimas 3 dores, tá? Quem entrar nessa turma até hoje, quem fechar essa turma até hoje, a gente vai fazer um negócio. Eu comecei com a Agatha, quem trocou uma ideia, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos marcar ainda essa data, mas nós vamos juntar esse pessoal num grupo, nós vamos fazer um encontro no Zoom, fechado, né? Aberto para qualquer dúvida. Não estou com dificuldade, não entendi. Então a gente vai marcar, vai dar um tempo para vocês assistirem o curso. Vamos montar isso aí e a pessoa vai ter a chance de estar comigo e com a Agatha num ambiente fechado, que você pode levar qualquer
enrosco da tua vida, Que qualquer treta, só vai estar as pessoas que fizeram o curso e é ambiente fechado e a gente vai te mostrar, ou então vai esclarecer alguma dúvida, vai fazer alguma coisa. Então, é uma chance única. E são grupos pequenos para que a gente consiga falar para todo mundo. Então a gente vai fazer grupos pequenos, tá? O contato tá na bio de vocês. Na nossa bio tá o link com preço normal, tá? Com preço cheio. Manda um direct pra gente, tipo em forma de mensagem. Fala assim, quero o link com desconto. Que eu vou te mandar o link que tá custando de R$697. Risca esse preço, eu vou te mandar o link que tá valendo R$97. Beleza? Pra você pagar com desconto. Aqui, mas esses dois polos parecem não se encaixarem na minha família. Não tenho nenhuma referência boas que não seja sofrida. Pronto. Dois opostos que parece impossível ter os dois. As duas felicidades. Olha aí. Olha que legal. Quando você tem os dois, você sente culpa. Por quê? Porque como assim ninguém da minha família teve, eu vou ousar ter? Aí você é diferente. É quase que uma agressão não falada. Sabe aquela... Eu não sei se vocês são essa pessoa ou se vocês têm alguém na família que é assim. Sabe aquele tio que é rico, que tem o carro do ano, mas cresceu na família da quebrada? E não tô falando que tem problema você ter saído de lá. A questão é, você não pode achar ruim quando alguém sai. É só isso. Se você não quer sair, tá tudo certo. Não tem nada de errado. A questão é, se o tio apareceu com o carro do ano, podendo comprar a lancha, podendo pagar não sei o quê, todo mundo vai falar mal dele. Ih, viu, fulano agora tá com o carro do fulano ano. Fulano agora é snob. E nem ajuda a família. Nem ajuda, o cunhado dele tá todo lascado aqui, a irmã dele tá quebrada e tá tudo certo. Não sei o quê. Nossa, como ele ousa. E aí, vamos lá. Ok, doutor. O que acontece, gente? O que é importante vocês entenderem? Que a única pessoa com a capacidade de mudar a vida é você. Agora, ficar nessa assim, eu quero que o mundo me dê... Olha só, vou dar uma real aqui que é dolorida, tá? O mundo não te deve nada. Se você quer alguma coisa, você tem que correr atrás. Você tem que fazer por onde. Por quê? Porque pessoas que se colocam nessa situação de que o mundo tem que me dar, estão refletindo uma dor que passaram na primeira infância. Lembra aquela dor que eu falei do abandono? Me dê, não me deram atenção, me dê. Então a pessoa vai para o mundo com essa, me dê, me encha. Enquanto ela não entender isso, e o que é melhor? Não basta entender. Ela entender e aplicar uma nova abordagem, aí criar as condições para ela não ficar precisando dessa cuia emocional, correndo atrás de migalha para os outros. Então, ela vai continuar repetindo o modelo. Se ela cria condições, ela dá uma guinada e entra num relacionamento foda. Isso. O que você quer na vida? É ter um relacionamento foda? Porque tem gente que não quer ter relacionamento, tá tudo certo. Mas aqui a gente tá falando, você quer ter uma vida foda, você quer ter um relacionamento foda, caminhando na questão financeira, entender os motivos, então, primeiro, segue a gente. Porque a gente sempre dá... Temos conteúdos gratuitos. Temos conteúdos gratuitos aqui, mas você quer fazer um mergulho direto em 30 dias, dá um sacode na tua vida. E aplicar uma nova oportunidade, então de repente é a oportunidade de pegar a promoção, porque ela acaba e a partir de amanhã. E quem segue a gente sabe que a gente é muito, muito assim. Quando a gente fala. Acabou mesmo. Não tem. Perdi o link, me manda o link. Não funciona assim com a gente. Tudo que a gente falou, a gente sempre cumpriu. Aqui, engraçado que vocês não desfaçam a cutucada. É muita gafa desse. Gente, a gente faz assim porque às vezes a gente pensa num negócio que quer falar. Então, assim, releva, a gente somos humanos. Alguém perguntou. Vocês vieram da quebrada? Gente, eu vou falar, no lugar que eu morava, onde eu cresci, quando os meus pais foram morar lá, não tinha água encanada, tá? É desse lugar que eu venho. Então, assim, não tenta diminuir porque vocês veem uma imagem bacaninha na internet, que a gente é branco, hétero. Não tenta diminuir porque eu sei do lugar de onde eu vim. Eu sei que dói. Sim. Eu sei que dói, inclusive, que muitas vezes eu usei esse mesmo discurso para tentar amenizar a minha dor de não querer olhar para dentro de mim. E eu não tô falando, gente, que, porque você é pobre porque você quer, porque não sei o que, meritocracia, não é nada disso. Eu não acredito nisso, tá bom? Mas, se você tenta sair disso
e por algum motivo você fala assim, poxa, eu tô vendo que tem uma saída, mas eu não tô conseguindo, pode ser que tenha questões emocionais a serem trabalhadas para isso. Perfeito. E a gente não fala só de dinheiro, a gente fala muito mais sobre relacionamento, tá bom? E com dinheiro também é relacionamento. Isso, com dinheiro também é E relacionamento. só pra também aproveitar o gancho assim, eu fui daqueles caras que na minha infância, é o seguinte, eu já comi de almoço macarrão com salsicha, porque é o que tinha pra comer, e quando muito, sabe aquele patezinho da Swift? Que você abria assim, da minha mãe cortar eles assim e colocar na frigideira e é tipo, é isso que a gente tem pra almoçar. Então, a gente sabe o que é realmente passar por isso daí e por mérito nosso, tá? Por esforço nosso, nós conseguimos ressignificar o nosso relacionamento, porque nós nos encontramos cagados, ok? Nós tínhamos toda a chance de não estarmos juntos hoje. Toda a chance. Só que nós fizemos uma jornada juntos, porque a gente estava junto, senão seria separado, cada um na sua, para entender o que era necessário para esse relacionamento fluir. E, obviamente, quando o relacionamento começou a fluir, a vida financeira começou a fluir. E a gente costuma ficar, que coincidência, não tem coincidência nenhuma, a gente já falou. Você precisa de uma perna do relacionamento, vida amorosa andando, e a perna da vida financeira e trabalho, profissão, caminhando também. Os dois fazem você caminhar. A coisa começou a caminhar. É milagre? Não. É coisa do acaso do destino? Não. Isso daqui foi a gente conhecendo, ressignificando, trabalhando um monte de coisa, e a vida começou a fluir. E o canal veio como consequência disso. O canal veio porque a gente conheceu tanta coisa legal, a gente estudou pra cacete, a gente fez um monte de curso que dá pra gente apresentar pra vocês de uma forma mais simples, mais direta, mais mastigada, e vocês têm a chance, sim, de fazer a mesma coisa. E vocês têm uma vantagem, como a gente colocou na live, de já partir para uma relação com uma pessoa legal. Porque nós tivemos sorte. Isso é verdade. Nós tivemos sorte. Então, assim, vocês são maravilhosos, casal bonito, nem tudo Obrigado. é tal, que eu não estereotipei vocês. Então tá bom. Então foi mal. Mas olha só, mas é verdade o que a gente falou aqui, tá? Mas olha só, o que acontece? Muitas vezes a gente tende a se enfiar. Vamos fazer uma live de cutuco no cutuco? Gente, é toda live, tá? A gente fica assim, não, peraí, que eu quero falar um negócio, peraí que eu... Então, assim, a gente vai falando coisa dinâmica, aqui... gente, são dois. Aqui é coisa dinâmica. Deixa eu falar. É assim não, que se funciona. deixar, a gente fala aqui 4 horas sem parar dando conteúdo. Então, assim... O que acontece? Às vezes a gente vai se enfiando tanto nas nossas... A gente é bem real. Inclusive, nos stories eu apareço de remela, gente, pra ver que não tem essas coisas. Exato. A gente vai se enfiando tanto nos nossos problemas que a gente faz uma atenção seletiva pra eles. Então a gente só vai se relacionar com aquela amiga que abusa da gente. Às vezes a gente só vai se relacionar com um cara que também abusa da tua boa vontade, com pessoas que elas não querem o seu bem e você tenta ficar fazendo parte daquilo, sabe? E você não consegue, e você fica assim, gente, mas eu não pertenço aqui, mas ao mesmo tempo eu queria tanto fazer parte disso. Isso tem a ver com questões emocionais lá na primeira infância. Tudo tem a ver com a tua primeira infância. Enquanto a gente não entender como que isso funciona, vai continuar doendo, sem você saber. A questão é, a gente fala aqui muito do nosso curso que tá com 85%, né? De desconto. Pode continuar doendo sem você saber, mas podem doer. A gente come salsicha, gente, inclusive adoramos, tá? Nem um pouco, adoro. Aquele dogão que escorre o molho. Mas olha só, pode continuar doendo sem você entender por que tá doendo. Pode doer daquele assim que você arranca o band-aid de uma vez, taca o álcool ou aquele metiolate lá que arde, mas tipo assim, vai cicatrizar melhor, entende? Porque às vezes essas feridas precisam ser limpas pra gente continuar a caminhar pra vida. Porque o que acontece? A gente acha que tá caminhando e vai dando umas voltas. Porque a gente não sabe quais benefícios a gente tá tendo com aquela treta. A gente não sabe quais são os nossos ciclos de repetição. Quando a gente começa a tomar consciência, que é o primeiro passo, a gente tem a chance de olhar para aquela situação que está acontecendo de novo diante dos nossos olhos e falar, já sei o que está acontecendo, não vou cair nessa de novo. Não é mágica,
tá bom? Não é, tipo, aquelas coisas milagrosas, aquelas coisas escabrosas do tipo, ai, conquiste um cara em 5 dias. Gente, aqui não é isso, tá? Se você tá afim de encontrar exercícios que são simples de serem aplicados no dia a dia, tá? Porque isso pra gente era muito importante. Parecem bobos, mas eles funcionam. Mais de 50 aulas. Isso. Mais de 50 aulas falando sobre tudo isso que a gente colocou. São mais de 50 aulas que você pode falar sobre, vai entender sobre as dores emocionais, vai entender sobre dinâmicas familiares, vai entender sobre benefícios ocultos, vai entender sobre projeto de vida, vai entender sobre planilha do parceiro para você, vai entender um monte de coisa. Se você quer ter isso aí, então segue a gente. Segue a gente. Tem uma questão, gente, alguém perguntou se a gente ajuda na fase do luto. Não especificamente, tá bom? Tem pessoas que trabalham especificamente com isso. Então, a gente não tá aqui para enganar ninguém. Então, quando a gente ajuda naquela área, a gente vai falar, ajudamos, isso serve e tudo mais. Porém, o curso, ele traz uma questão que aborda muito no sentido de como que a gente vai lidar com as nossas dores emocionais, tá bom? Mas não é específico pro luto, tá? Só pra deixar claro, porque às vezes a pessoa pode achar, não, acho que eles não tem, tá? Isso o curso é uma grande, te faz uma introdução sobre a vida, ok? A vida, como você chegou até aqui e o que você precisa fazer para mudar essa vida. Isso. Com um foco muito bom em relacionamento, obviamente, porque o relacionamento é tudo, até o relacionamento com dinheiro é relacionamento, gente. Então, vocês têm que entender que a base é muito de relacionamento, tá bom? Gente, a gente acha maravilhoso, o pessoal tá colocando um monte de coisa. É uma dor que rasga a alma. Mas é uma dor muito foda, assim, a gente entende essa questão, a gente lamenta muito você tá passando por isso daí, porque a gente não é preparado para isso na nossa sociedade. Esperamos que você consiga passar por isso dentro das possibilidades, né? Não é esquecer, a gente não esquece, a gente simplesmente aprende a viver com essa realidade dentro de nós. Isso. Tá bom? Eu falo que eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, então eu entendo perfeitamente como é que funciona essa história, tá? Gente, a gente queria agradecer demais para vocês aqui. Se deixar, a gente passa a tarde e tudo mais, mas nós temos compromissos. Então a gente, é o seguinte, para fechar a história, você quer dar uma virada na tua vida? Se quer dar uma virada na tua vida, você que está no IG aqui, lá na bio tá o link com desconto. Na bio não, nos stories. Nos stories. Vai nos stories, ou então chama a gente no direct. Fala, quero o link com desconto. Quero o link tanto com desconto no IG quanto de no... R$697 por 97. Acaba hoje. Você pode passar em 12 vezes de 9 e não sei o que. Não sei o que. Então você tem a chance hoje. Depois esse curso volta ao preço normal e não há a menor previsão de quando é que nós vamos fazer alguma promoção. Essa daqui... Essa aí a gente... é a primeira Black Friday que a gente faz, essa esquece. Esse preço jamais. Inclusive a gente fez no sábado até um preço mais em conta para quem estava lá, ficou por quem foi esperto, R$67,90. Agora, quem pegou, agora está R$97 e depois a gente não sabe que valor vai ser, muito provavelmente não vai ser esse preço novo e não sabemos quando. Então, quer mudar a tua vida? Quer dar um significado? Chama a gente, você que está aqui no TIC. 7 dias de garantia. 7 dias de garantia, entre em contato com a gente, manda uma mensagem, diz assim, quero o curso. E tá os bom? 7 dias, gente, só pra gente deixar muito claro, os 7 dias não é porque a gente é gente boa, não. É porque vocês estão protegidos por lei, tá? Não é só porque a gente tá falando, não. Então a gente usa a plataforma lá segura pra vocês. Enfim. Não, terminou 7 dias, não gostei, não acho o quê. Vamos manter a amizade. Cancela, é tudo automático, gente. Você recebe dinheiro de volta, o processo é todo automático. Aí não precisa nem eu preciso falar com o Kleber e com a Água. Não, a gente nem vê quem é que cancela. Olha, nós nunca tivemos um caso de uma pessoa que desistiu. As pessoas que entram, as pessoas mudam, tá? Vai olhar nos nossos demais, também tá tudo certo. Não é para você nesse momento, tá tudo certo. Faça a experiência, aproveite, se permita. São R$97, eu entro com 97, porque se você fizer amanhã, você vai ter os mesmos 7 dias de garantia, só que vai ser R$697. Exatamente. Então, pega hoje, faz hoje, vê hoje, tem 7, não gostei, cancela, acabou, não tem conversa nenhuma. E tem gente que fala assim, da nossa área, que fala assim, porque eu acho que isso faz com que a pessoa, se ela pagou 97, ela só vai aproveitar R$97. Eu vou contar uma experiência, tá? Eu, quando tava lascada de grana, literalmente ferrada e mal paga, foi um curso de R$47 que me instigou a correr atrás de algumas coisas, conseguir pagar um outro curso que eu tava de olho, e hoje eu só tô aqui porque um dia alguém fez uma promoção como essa, tá bom? E hoje eu tenho a oportunidade de ensinar mulheres a saírem, ajudar a sair da depressão, entender por que elas passam por determinados relacionamentos, entender por que ela tem dedo podre, porque eu já tive nesse lugar. Inclusive eu fiz um post aqui no IG explicando que eu tava
18 quilos acima do meu peso, com depressão, ansiedade e não sabia por quê. E foi esse conhecimento que me ajudou a ter muito mais clareza de por que eu estava passando daquilo, e quando eu tomei consciência, eu consegui fazer a virada na minha vida. Então não fique achando que, porque vibra na escassez, porque não tem nada disso. Porque graças a alguém que fez o mesmo que eu tô fazendo, porque a gente vai retribuindo as oportunidades que o universo dá pra gente, com certeza, que eu tô aqui, tá bom? Esse conhecimento literalmente salvou minha vida, porque houve um tempo que eu pensei em não existir mais. Então assim, ao descobrir tudo que eu descobri, que a gente coloca simplificado no curso de um jeito muito mais, numa linguagem muito mais acessível, né, do que ficar naquele techniquez, eu realmente não estaria aqui hoje. Então, assim, aproveitem. Se vocês querem o curso com desconto, tá? De 85% de desconto só hoje, chama no direct falando, eu quero o link com desconto. Tá bom? Eu vou saber do que se trata. Eu mesma vou colocar lá o link pra você pagar só R$ 97 ou 12 de R$ 9,68. Ok? Beleza, gente. Prazerzão ter vocês aqui. Até a próxima oportunidade. Fica ligado que a gente em breve vai fazer outra live. Isso. Tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver como é que fecha. Fecha aqui. Pera aí que tem que fechar.